Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta Apostólica Desiderio Desideravi, do Santo Padre Francisco, dada em 2022, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Segunda parte. O sentido teológico da liturgia. Ponto 16. Devemos ao concílio e ao movimento litúrgico que o precedeu a redescoberta da compreensão teológica da liturgia e da sua importância na vida da Igreja. Os princípios gerais enunciados pela Sacrosanctum Concilium, tal como foram fundamentais para a intervenção da Reforma, assim o continuam a ser para a promoção daquela participação plena, consciente, ativa e frutuosa na celebração, primeira e indispensável fonte da qual os fiéis podem aurir o genuíno espírito cristão. Sacrosanctum Concilium, número 14, e veja-se também o número 11. Com esta carta, gostaria simplesmente de convidar toda a Igreja a redescobrir, a guardar e a viver a verdade e a força da celebração cristã. Gostaria que a beleza do celebrar cristão e das suas necessárias consequências na vida da Igreja não fosse deturpada por uma compreensão superficial e redentora do seu valor, ou, pior ainda, por uma instrumentalização dela ao serviço de uma qualquer visão ideológica, seja ela qual for. A oração sacerdotal de Jesus na última ceia para que todos sejam um só. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 21, julga qualquer divisão nossa em torno do pão partido, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. A liturgia. Antídoto contra o veneno da mundanidade espiritual. Ponto 17. Várias vezes tenho advertido contra uma perigosa tentação para a vida da Igreja, que é a mundanidade espiritual. Dela falei profusamente na exortação Evangelii Gaudium, dos números 93 a 97, identificando no gnosticismo e no neopelagianismo os dois modos, relacionados entre si, que a alimentam. O primeiro reduz a fé cristã a um subjetivismo que encerra o indivíduo na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. Evangelii Gaudium, número 94. O segundo anula o valor da graça para confiar exclusivamente nas suas próprias forças, dando lugar a um elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais, e em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias a controlar. Evangelii Gaudium, número 94. Estas formas distorcidas do cristianismo podem ter consequências desastrosas para a vida da Igreja. Ponto 18. De tudo o que quis recordar acima, resulta, evidentemente, que a liturgia é, pela sua própria natureza, o antídoto mais eficaz contra esses venenos. Obviamente, falo da liturgia no seu sentido teológico, e não, certamente, já Pio XII o afirmava, como um cerimonial decorativo, ou a mera soma de leis e de preceitos que regulam o cumprimento dos ritos. Ponto 19. Se o gnosticismo nos intoxica com o veneno do subjetivismo, a celebração litúrgica liberta-nos da prisão de uma autorreferencialidade alimentada pela própria razão ou pelo próprio sentir. A ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas a Cristo e a Igreja, à totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas nós, e qualquer limitação à amplitude deste nós é sempre demoníaca. A liturgia não nos deixa sós na busca individual de um suposto conhecimento do mistério de Deus, mas toma-nos pela mão, juntos, como assembleia,
para nos conduzir para dentro do mistério que a palavra e os sinais sacramentais nos revelam. E falo em coerência com o agir de Deus, seguindo a via da encarnação, através da linguagem simbólica do corpo que se prolonga nas coisas, no espaço e no tempo. Ponto 20. Se o neopelagianismo nos intoxica com a presunção de uma salvação ganha com as nossas forças, a celebração litúrgica purifica-nos, proclamando a gratuidade do dom da salvação acolhida na fé. Participar no sacrifício eucarístico não é uma conquista nossa, como se disso nos pudéssemos gloriar perante Deus e os irmãos. O início de cada celebração recorda-me quem sou, pedindo-me para confessar o meu pecado e convidando-me a suplicar à bem-aventurada Virgem Maria, aos anjos, aos santos e a todos os irmãos e irmãs que roguem por mim ao Senhor, porque não somos dignos de entrar na sua casa. Precisamos de uma palavra sua para sermos salvos, conforme está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 8. Não temos outra glória, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A liturgia não tem nada a ver com um moralismo ascético. É o dom da Páscoa do Senhor, que, acolhido com docilidade, faz nova a nossa vida. Não se entra no cenáculo, a não ser pela força da atração do seu desejo de comer a Páscoa conosco. Desiderio desideravi, hoc pascha, manducare vobiscum, atequam patier. Lucas capítulo 22, versículo 15. Redescobrir em cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. Ponto 21. Devemos, porém, estar atentos. Para que o antídoto da liturgia seja eficaz, é-nos pedido que em cada dia redescobramos a beleza da verdade da celebração cristã. Refiro-me, mais uma vez, ao seu sentido teológico, tal como o número 7 da Sacrosanctum Concilium maravilhosamente o descreveu. A liturgia é o sacerdócio de Cristo, a nós revelado e doado na sua Páscoa, hoje tornado presente e atuante mediante sinais sensíveis, água, azeite, pão, vinho, gestos, palavras, para que o Espírito, submergindo-nos no mistério pascal, transforme toda a nossa vida, conformando-nos cada vez mais a Cristo. Ponto 22. A contínua redescoberta da beleza da liturgia não é a procura de um esteticismo ritual que se compraz apenas no cuidado da formalidade exterior de um rito ou se satisfaz com uma escrupulosa observância rubrical. Obviamente, esta afirmação não quer, de modo algum, aprovar a atitude oposta, que confunda a simplicidade com a banalidade rasteira, a essencialidade com uma superficialidade ignorante, a concreção do agir ritual com um exasperado funcionalismo prático. Ponto 23. Entendamo-nos. Todos os aspectos do celebrar devem ser cuidados: espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestes, canto, música, e todas as rúbricas devem ser observadas. Bastaria esta atenção para evitar subtrair à Assembleia aquilo que lhe é devido, isto é, o mistério pascal, celebrado na modalidade ritual que a Igreja estabelece. Mas mesmo que a qualidade e a norma da ação celebrativa estejam garantidas, isso não bastaria para tornar plena a nossa participação. O assombro pelo mistério pascal, parte essencial do ato litúrgico. Ponto 24. Se viesse a faltar o assombro pelo mistério pascal, que se torna presente no concreto dos sinais sacramentais, poderíamos verdadeiramente correr o risco
de ser impermeáveis ao oceano da graça que inunda cada celebração. Não bastam os esforços, ainda que louváveis, em prol de uma melhor qualidade da celebração, e nem sequer um apelo à interioridade. Também esta corre o risco de se reduzir a uma vazia subjetividade, de não acolher a revelação do mistério cristão. O encontro com Deus não é fruto de uma individual busca interior dele, mas é um acontecimento dado. Podemos encontrar Deus pelo facto novo da encarnação, que na última ceia chega ao extremo de desejar ser comido por nós. Como poderá acontecer-nos a desgraça de nos subtrairmos ao fascínio da beleza deste dom? Ponto 25. Ao dizer assombro perante o mistério pascal, não pretendo dizer de forma alguma aquilo que por vezes me parece querer exprimir-se com a nebulosa expressão sentido do mistério. Por vezes, entre os supostos capítulos de imputação contra a reforma litúrgica, vem sempre esse de o ter, assim se diz, eliminado da celebração. O assombro de que falo não é uma espécie de desmaio perante uma realidade obscura ou um rito enigmático, mas é, pelo contrário, um maravilhamento pelo facto de que o plano salvífico de Deus nos foi revelado na Páscoa de Jesus, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14, cuja eficácia nos continua a alcançar na celebração dos mistérios, isto é, dos sacramentos. Entretanto, continua a ser verdade que a plenitude da revelação tem, em confronto com a nossa finitude humana, uma excedência que nos transcende e que terá o seu cumprimento no fim dos tempos, quando o Senhor vier de novo. Se o assombro é verdadeiro, não há qualquer risco de que não se perceba, apesar da vizinhança que a encarnação quis, a alteridade da presença de Deus. Se a reforma tivesse eliminado esse sentido do mistério, mais do que um capítulo de acusação, isso seria uma nota de mérito. A beleza, como a verdade, gera sempre assombro, e quando se refere ao mistério de Deus, levam à adoração. Ponto 26. O assombro é parte essencial do ato litúrgico, porque é uma atitude de quem sabe que se encontra perante a peculiaridade dos gestos simbólicos. É o enlevo de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em remeter para um conceito abstrato, mas em conter e em exprimir, na sua concreção, aquilo que significa. Fim da segunda parte. Papa Francisco.